Números 13, daí em diante eu vou ler mais alguns versículos, diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Repita comigo: vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto para Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato que tinham visto a eles e toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é muito poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra. Repita comigo: tomar posse da terra. Podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. Não podemos atacar. Diante de todos, os filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, gigantes. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, seus descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Deus, Senhor, fale ao nosso coração através da Tua palavra, Pai. Usa a minha vida, e que nessa noite, Pai, nós possamos entender que o mais importante é focarmos em Ti, olharmos para Ti, que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Queremos estar sensíveis à Tua voz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Gui tem pregado uma série de domingo sobre Moisés. E Moisés, um dos homens mais importantes da Bíblia, responsável pelos primeiros livros da Bíblia, ele que escreveu. E Moisés era um homem que teve a incumbência, a missão de tirar o povo do Egito, onde eles ficaram ali 400 anos, e levá-los para a terra prometida, a terra de Canaã. E aí Moisés, mal sabia Moisés o que tinha pela frente. Não digo nem tanto pelos desafios que Deus colocou diante deles, mas o maior desafio era o próprio povo com Moisés. Então, um povo que muitas vezes reclamava, um povo que muitas vezes murmurava, um povo que, na primeira vez que eles encontraram ali o Mar Vermelho, a primeira coisa que eles falam é: você tirou a gente do Egito? Para quê? Para a gente morrer aqui? E muitas vezes na nossa vida, quando a gente se depara com alguns problemas e a gente não está focado naquilo que devemos focar, a nossa primeira reação qual é? Vou desistir. Eu estou mentindo? Será que é comigo só? Será que você talvez não aconteceu nada hoje no seu cotidiano que você pensa assim: não vai dar mais? Será que não aconteceu nada na semana, no seu mês, que você falou assim: cara, por que eu fui inventar isso? Eu não vejo solução para isso. E a história fala, e a Bíblia fala, que o mar se abriu e o povo passou, e ali foi, um grande milagre, dentre outros milagres. E aí o povo, ele perambula ali pelo deserto, até chegar nesse lugar. Isso eu estou resumindo, foram muitos anos ali. E a Bíblia fala que durante o dia uma coluna, uma nuvem
né, seguia-os, que era a presença de Deus, e à noite uma coluna de fogo. Ou seja, mesmo o povo reclamando, Deus continuava com aquele povo. Mas existia sempre algo que Deus, ele sempre batia na mesma tecla, que eles precisavam obedecer ao Senhor. Diga, obedecer ao Senhor. Ok, trazendo esse contexto, aproveite, vá lá na nossa playlist do YouTube, tem as 2 pregações já do pastor Gui sobre Moisés. Deus sempre esteve com o povo, dirigindo, operando maravilhas e livramentos. Mas durante todo esse período, o que Deus mais viu foi um povo ingrato, reclamão, que muitas vezes rejeitava Deus. Não muito diferente de mim e não muito diferente de você. Às vezes a gente olha para a história do povo de Israel no deserto e a gente fala, cara, como esse povo era chato. Como esse povo era insuportável. Olha o tanto de coisa que Deus fazia por eles e eles continuavam reclamando das mesmas coisas. E o que mais me chama a atenção, o que mais me deixa maravilhado com a palavra de Deus é que a palavra de Deus é um reflexo daquilo que nós somos muitas vezes. O pastor Gui, ele prega, uma das melhores séries que tem dele é para pessoas comuns. Também está lá no nosso canal do YouTube, você pode, estou fazendo propaganda do canal do YouTube, por favor, se inscreva, ative o sininho, por favor. E para pessoas comuns é uma série que eu acho ela fantástica porque ela traz a realidade do que nós somos, espelhados em homens de Deus, nos apóstolos, aqueles que andavam com Deus. E aí você vê, por exemplo, a história de Pedro e você fala, eu era igual Pedro, eu sou igual Pedro. Talvez de uma outra pessoa você se identifique com isso, e a Bíblia, ela é isso. A Bíblia, ela traz, ela mostra aquilo que na verdade nós somos. Mas ela é tão maravilhosa porque ela também traz aquilo que nós podemos ser em Deus. E aquele povo, ele se vê agora perto, muito perto, de um lugar onde Deus havia prometido estar, que eles estariam, que era a terra prometida, depois de 400 anos escravizados, depois de 400 anos sofrendo, quando eles talvez não encontravam mais solução, não viam mais esperança, Deus os tira de lá e eles estavam muito perto de conquistar a terra. Mas algumas coisas aconteceram e aquele povo retrocedeu. E é onde nós entramos nessa história, que é o momento onde eles precisam conhecer, onde eles vão conhecer essa terra. Êxodo 33 fala o seguinte, o Senhor disse a Moisés, suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você, expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, é muito zeus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Enviarei um anjo adiante de você e expulsarei. Deus havia falado como seria. Deus havia sido muito detalhista. E muitas vezes na nossa vida, Deus, ele vai ser detalhista em algumas coisas. Às vezes Deus, ele vai trazer um vislumbre de algo e vai esperar de nós algo que são os passos que nós devemos dar diante daquilo que Deus nos fala. Mas o grande problema é que a gente se dispersa fácil com as coisas. O Gui falou aqui logo no começo sobre distrações. E eu estava ali atrás e eu pensei, é justamente isso. Quando ele falou sobre adorarmos a Deus e falarmos para Deus e olharmos para Deus,
Porque quando nós elogiamos aquilo que nós já vimos, aquilo que sentimos. Mas muitas vezes as distrações, elas tiram o foco e nos trazem, e nos afastam das coisas, e nos afastam do propósito. Deus, ele foi muito detalhista, e eles estão ali, justamente no lugar onde eles iriam entrar. É claro que de uma ótica de guerra, de exército, como tinha naquela época, era necessário que realmente eles enviassem espias para observar como que eles iam atacar o povo, como que eles iam fazer, como que eles iam invadir ali. Mas trazendo de uma forma mais espiritual, para trazer algo aplicável para a nossa vida, eu penso que aquele povo, ele recebeu uma promessa. Aquele povo estava perto daquela promessa, mas aquele povo estava com um pé atrás. Vamos mandar os espias, só para ver, só para analisar, só para ter um plano B, talvez. Quando Deus já havia falado. E é engraçado pensar que Moisés, ele fala para o povo, fala assim, num discurso que ele dá depois, ele fala assim, vocês é que me pediram para enviar espias. Então, Deuteronômio capítulo 1 diz o seguinte, então eu lhes disse, vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor, seu Deus, colocou esta terra diante de vocês, vão e tomem posse desta terra. Como o Senhor Deus de seus pais falou, não tenham medo e não se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram, vamos mandar alguns espias lá. Vai que. Vamos mandar. Para que espiem a terra e nos digam por que caminho ou por qual caminho devemos seguir e a que cidades devemos ir. Na verdade, o povo, eu imagino que o povo, ele estava com medo. Na verdade, o povo não estava acreditando naquilo que estava acontecendo. E aí, eu penso o seguinte, o quão a nossa visão é limitada perto das coisas de Deus. E eu trago uma analogia interessante. Eu trabalho com imagem, com fotografia, com vídeo, e uma das coisas para quem trabalha com isso é, eu sou uma pessoa que não gosto muito da ideia do vídeos na vertical. Vídeos na vertical, o famoso Reels, Stories, não horizontal. É o que mais tem hoje no Instagram, na verdade. Então, você tem lá os vídeos. E aí eu falo assim, eu tenho que fazer um vídeo vertical. E eu falo assim, eu não gosto disso porque um vídeo vertical você perde todas as informações que você teria. Imagina eu tenho uma foto maravilhosa, desse público maravilhoso aqui hoje, e de repente eu tenho que tratar essa foto de uma forma vertical, ou seja, eu vou cortar metade de vocês só para ter um espaço aqui. Isso para quem trabalha com fotografia, com vídeo, é uma coisa muito chata. Mas existem as coisas elas não são feitas por acaso. Um vídeo vertical, por exemplo, uma foto vertical, te faz o quê? Prestar mais atenção em um assunto, ok? Ok? Então, se eu pego uma foto aqui, eu corto essa foto, por exemplo, aqui no meio, eu consigo ver o Léo que está ali na câmera, e eu foco nele, porque eu não vejo o resto que está aqui. Agora, se eu tenho uma foto aberta, talvez eu não consiga focar em alguma coisa especificamente. Minha esposa tem mania de dar zoom nas coisas para ver, assim, eu acho absurdo isso. E ela fica dando zoom nas coisas porque ela quer ver a marca da camiseta que a pessoa usou numa foto no estádio de futebol, assim, sabe? E ela quer ver aquilo. Mas, por que eu trago essa analogia? Porque quando nós falamos sobre uma caminhada com Deus, a nossa visão, ela precisa ser muito mais vertical
do que horizontal. Vocês estão me acompanhando? Mais vertical do que horizontal. Porque no vertical nós podemos ter o nosso foco principal em algo específico. E é nisso que eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite. O primeiro ponto disso, é que muitas vezes, dentro de um processo de caminhada com Deus, onde Deus ele colocou algo no seu coração, colocou um projeto, trouxe uma palavra para você, mas mesmo assim você quer ter um leque de opções. Ok? Você quer ter um leque de opções. Você quer ter o plano B, o plano C, o plano D para as coisas. E olha, o que eu estou falando para vocês é algo que eu tenho que ministrar na minha vida. Porque na caminhada com Deus, é muito difícil, às vezes, a gente entender algo que Deus coloca no nosso coração, porque a gente quer ter certeza, a nossa certeza humana, além daquilo que Deus já colocou. Muitas vezes oramos para Deus pedindo algo, muitas vezes oramos para Ele abrir portas, para abrir caminhos, nos levar a novos planos. Muitas vezes Deus nos responde, nos mostra, mas existe uma palavrinha que é a seguinte: porém. O perigo do porém. Achamos que o que Deus nos mostra não é suficiente. Obrigado, Deus, por me responder. Porém, eu tenho um planinho B aqui guardado. Eu tenho algo aqui que é melhor a fazer dessa forma. E às vezes eu penso que existe tanto crente frustrado dentro da igreja, existe tantas pessoas que estão desacreditadas de Deus, porque elas acham que Deus é que não está falando com elas, mas existe esse perigo do porém nas nossas vidas. Porém, Deus, obrigado por isso, obrigado por abrir essa porta, porém, talvez, entretanto, esse é um grande perigo, e é um perigo que aquele povo estava cometendo, algo que estava ocorrendo com aquele povo. Moisés, muito legal, estamos aqui, cara, mas e aí? Vamos mandar os espias? O porém daquele povo era, vamos mandar os espias. E o pior de tudo é que não foi só um espia, não foram 2 espias, mas foram muitos espias. E às vezes, né, gente, não sei se acontece com vocês uma coisa, imagina assim, quando vocês pedem opinião para muitas pessoas, de uma mesma coisa. Cara, nunca dá certo, não é verdade? Fala assim, não, vou pedir opinião para muitas pessoas. Dificilmente uma opinião vai ser igual para todas as pessoas. E aí você acaba não decidindo nada. Andar com Deus, muitas vezes, exige de nós um posicionamento. Uma fé genuína, grandiosa, onde as informações ao nosso redor não nos influenciem. Nossa visão no horizontal, nossa visão no macro. Onde as informações ao nosso redor não mudem, não tentem contaminar aquilo que Deus colocou. Precisamos ter o olhar vertical para Deus, um olhar nele. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Um segundo ponto é o problema do medo. Medo. Números 13, 23, 24 e depois 27 fala o seguinte: depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Imagina o tamanho daquele cacho de uva. Trouxeram também romãs e figos,
Esse lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Os espias trouxeram boas notícias, mas pela metade. Os espias trouxeram cacho de uva, romã, os figos, mas essa era a boa notícia que eles tinham para dar. Falta de fé e obediência, a falta de fé e obediência os fez experimentar o melhor da terra, mas isso não foi suficiente para mudar o coração deles. Porque muitas vezes nós estamos focados em apenas uma parte das coisas. Muitas vezes nós estamos focados em apenas aquilo que nos interessa. Estou mentindo? Faz sentido? A gente às vezes olha para algo e fala assim, cara, isso é bom, hein? Isso é bom. Agora, e a outra parte? E é interessante pensar que Deus, em nenhum momento, ele tentou enganar o povo. Sabe por que ele não tentou enganar o povo? Porque 2 dos espias, eles trouxeram a outra metade da informação e da notícia. Eles falaram o seguinte: é uma terra que mana leite e mel, ok. É uma terra que tem bons frutos, ok. Ah, tem uns gigantes lá, mas a gente consegue ganhar. Questão de perspectiva. Qual é a perspectiva que você tem tido sobre os problemas na tua vida? Quando você diz que você tem fé, que você ama a Deus, que você confia em Deus, qual a perspectiva que você tem quando um problema bate à tua porta? Você encara aquele problema como Josué e Caleb, que falaram assim, cara, temos um problema aqui, mas a gente consegue resolver. Sabe por que Josué e Caleb, eles pensavam dessa forma? Porque Josué e Caleb trouxeram à memória aquilo que Deus havia feito no deserto por eles, o mar que ele tinha aberto, a provisão que ele tinha trazido, as maravilhas que Deus tinha feito. Josué e Caleb trouxeram à memória isso. Lembraram disso. O grande problema é que muitas vezes nós temos falta de memória. Nós esquecemos daquilo que Deus faz e, consequentemente, nós transformamos um problema muito maior diante de um Deus que é muito maior do que o nosso problema. Sabe, Jesus, quando ele veio a esse mundo, você acha que Jesus veio a esse mundo como homem para quê? Para passar pelas mesmas coisas que a gente passou, mas para mostrar para todos em quem realmente ele estava, em Deus. Ele sofreu as tentações no deserto, mas ele venceu. Ele passou angústia, mas ele venceu. Na verdade, o que acontece é que a gente canta, a gente fala muitas vezes de um Deus que a gente não tem noção do tamanho dele. A gente não tem noção do tamanho de Deus diante de um problema. O que eu quero dizer para você nessa noite é que o problema que você está passando aqui hoje, Deus ele é maior que o seu problema. Deus ele é maior que o teu problema. E o Espírito Santo, ele fala ao teu coração, Deus é maior que o teu problema. Deus é maior do que essa enfermidade que você tem na tua família, na tua vida. Deus é maior do que o teu casamento que está em frangalhos. Deus é maior do que aquele desemprego, aquilo que você tem passado, que você tem chorado. Deus, ele é maior, Deus, ele ouve, Deus, ele enxuga as lágrimas, porque ele é maior. Sabe aquela cruz que não pôde, aquele túmulo que não pôde segurar Jesus? Exatamente isso. Deus, ele é maior. Se Deus venceu a morte,
Você acha que o teu problema é maior que o dele? Maior para ele? Não é. Josué e Caleb entenderam isso. Mas eu estava pensando hoje sobre isso e eu pensei como que eu poderia falar sobre isso. Eu acredito que Deus, por muitas vezes, Ele pode não mostrar a promessa como um todo, para nos preservar muitas vezes. Eu entendo que Deus Ele nos ama tanto a ponto de querer caminhar conosco e muitas vezes o processo é muito fragmentado para que a gente não se assuste de cara e desista disso. E desista da promessa. Aqui, Deus, Ele na verdade, Ele quer que cresçamos, quer que desenvolvamos, quer que realmente passemos pelo processo confiando nele. É por isso que muitas vezes talvez Deus Ele não vai dar de uma vez, como Deus também, Ele pode preservar e mostrar aos poucos como que as coisas vão acontecer. Faz sentido? Às vezes quando você pensa numa situação onde você consegue ver o todo, e você consegue ver lá na frente algo que vai acontecer que não vai ser muito bom talvez, vai ser um período assim, meio complicado na tua vida, e aí você fala, eu não vou nessa não, é melhor eu preservar. E aí a gente começa a falar assim, ai, Deus me livrou. Deus falou para mim que não era para eu fazer. Quando, na verdade, Deus aqui, além, é claro, dele ter sido muito transparente, Deus também, Ele pode preservar. Mas isso não quer dizer que Ele não vai caminhar com você. Sabe, uma das coisas que a fé genuína em Deus, ela traz é entender que eu não sei para onde eu estou indo, mas se Deus está comigo, eu estou indo. Sabe, essa promessa, isso aqui não veio de Moisés. Isso aqui veio para um cara chamado Abraão, conhecido como pai da fé. Abraão não estava ali agora, mas ele creu. A Bíblia fala que foi imputado como justiça para a vida dele. Ou seja, a promessa de Deus, ela se cumpre, porque Deus não mente, Deus não engana, Deus não muda de opinião, Deus não falha. Mas o processo é essencial para que possamos forjar, para que Ele possa forjar o nosso caráter e possa fortalecer a nossa fé. Então, se você está aqui nessa noite e fala assim, eu não aguento mais, saiba de uma coisa, Deus quer forjar o teu caráter. Deus quer trabalhar na tua vida, Deus quer trabalhar no teu coração, Deus quer mudar coisas dentro de você, sabe? Muitas vezes a gente sonha com coisas, muitas vezes a gente tem projeto para as nossas vidas, e às vezes a gente fica frustrado porque as coisas acontecem para os outros e não tem acontecido para mim, quando na verdade Deus, Ele quer trabalhar algo em você que você talvez nem tenha percebido. E o processo de Deus funciona dessa forma. Cada dia, Deus mostrando aquilo que precisamos mudar para que nós possamos entrar na terra prometida. O que precisa mudar na tua vida? O que precisa mudar na tua vida? Talvez você está querendo pular passos, pular os processos. Mas Deus, Ele fala, volta aqui. Porque se você for lá na frente, não vai dar certo. Deus tem falado isso comigo ultimamente. Volta aqui, Samuel. Não adianta você querer pular processos. Então, não frustre. Não viva frustrado. Saiba que Deus, Ele está querendo falar algo com você. Participe dos processos. Participe dos processos.
olhando sempre para Deus. A fé, na verdade, a caminhada com Deus, ela tem o ônus e o bônus. Não só o bônus. No trajeto, Deus sempre quer o melhor para nós, mas o nosso coração precisa estar no lugar certo, sabendo que mesmo na parte ruim do processo, Ele estará conosco. Terceiro ponto, o perigo da influência. O que tem te influenciado, crente? Aqui, a gente vê Josué e Caleb, dois homens diante de uma maioria de espias. Os espias descrentes, eles chegam e começam a contaminar o povo a respeito dos problemas. E Josué e Caleb, por outro lado, eles falam, gente, é só um probleminha. São só 3 metros de altura, um exército de 3 metros de altura, um monte de... Mas é um probleminha, pequenininho. É só isso. É só algo que a gente consegue resolver. Talvez até eu, olhando para a cara de Josué na hora, eu falasse, você está muito louco. Números 13, 30, 32 fala, então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar a posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Isso é fé demais. Josué é um homem de fé. Josué é um homem de fé. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. Diante dos filhos de Israel falaram mal da terra. A terra prometida. Diante do medo, diante da falta de fé, eles começaram a denegrir aquilo que Deus tinha dado para eles. A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Aparentemente, Josué e Caleb aqui eram votos vencidos. Acabou a história. Alguém tem dúvida disso? Não tem. Se existia uma democracia ali, eles eram votos vencidos. Mas o mais interessante é que Josué e Caleb, aqueles espias, eles conseguiram influenciar todo um povo. Mas Josué e Caleb não se deixaram ser influenciados. Sabe, nem sempre você vai ter sucesso trazendo pessoas com você por conta da sua fé. Às vezes a fé que você tem para os outros, ela vai parecer loucura. O pensamento que você tem sobre um problema, para os outros vai parecer loucura. Mas como assim? Como que você ainda está de pé? Como que você consegue sorrir? Como que você consegue ir para a igreja? Como que você consegue ler a Bíblia? Como que você consegue orar diante de tudo isso aí que você está vivendo? Jó, um homem de Deus, já foi pregado sobre isso aqui, a mulher dele chega e fala assim, Jó, você já perdeu tudo. Jó, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? A influência. Jó decidiu não se influenciar com a própria mulher. E Josué e Caleb, eles continuaram com a mesma posição. Nós podemos vencer. Qual tem sido o seu posicionamento diante daquilo que tem influenciado você? As coisas no teu trabalho têm influenciado você? As conversas que você tem com as pessoas que não professam a mesma fé que você, tem influenciado você, ou você tem influenciado essas pessoas? Qual tem sido, se Deus sentasse com você agora e falasse assim, querido, me fala um pouquinho sobre a tua fé.
Me fala um pouquinho sobre a tua fé. E eu vou dizer quem é você. Teria coragem de sentar com Deus hoje? Teria coragem de olhar para Deus hoje? A fé em Deus, a visão vertical nele nos blinda das desmotivações. Nos blinda dos ataques e distrações do diabo. O que o diabo mais quer e o que o diabo mais faz é nos distrair, é colocar dúvida. Ele nunca vai vir com o garfinho dele, o rabinho dele, o chifrinho dele. Ele sempre vai vir com algo que pode te distrair. Ele sempre vai vir com algo que pode te influenciar. O diabo sempre quis impedir com que o povo entrasse na terra. Como o diabo também quer impedir com que você prossiga dentro de um processo até aquilo que Deus tem para a tua vida. Salmo 23 fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não fala, ainda que eu pare no vale da sombra da morte. Eu continuo caminhando, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. O diabo, ele tenta de muitas formas nos influenciar, seja por pessoas, seja por situações. Andar com Deus e ter uma fé genuína e trabalhar a sua fé em Deus faz com que as distrações não te desmotivem. Cuidado com as influências. E às vezes eu não estou falando nem tanto só de pessoas, mas de situações que acabam acontecendo na tua vida. Sejam pequenas, porque o diabo trabalha naquilo que é pequenininho, para depois, quando você vê, se tornou muito grande. É você fortalecer a tua fé todos os dias. Sabe, as consequências da falta de fé para aquele povo foi o quê? Deus ficou tão bravo com aquele povo, que falou o seguinte assim, ok, já que vocês duvidaram, foram rebeldes, tiveram medo, vocês não vão entrar nessa terra. Vocês não vão entrar nessa terra. Vocês vão perambular pelo deserto até vocês morrerem. Suave, né? E a próxima geração de vocês é que vai experimentar isso. Que loucura isso. Porque aqui ele está falando de uma morte literal. Agora, quando a gente não exercita a nossa fé, quando a gente não continua persistindo, a gente acaba morrendo por dentro. E quando a gente morre por dentro, já é meio caminho andado para a gente desistir daquilo que Deus tem para a nossa vida. Talvez você nessa noite está por um fio de desistir daquilo que Deus tem para a tua vida. Eu vim aqui para dizer para você, continue, não morra no deserto. Não morra, não sofra as consequências de uma falta de fé, não morra as consequências de você não ter olhado para o que você deveria ter olhado. Continue olhando para Deus, continue olhando para aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu tenho certeza que se você olhar para trás e falar assim, Deus, eu sei, eu consigo lembrar de coisas que o Senhor fez na minha vida. Eu quero, Deus, que o Senhor traga novamente a memória, eu quero que o Senhor renove, porque às vezes a gente fica cansado mesmo com as coisas, a gente quer desistir, a gente quer morrer, a gente não quer mais viver, mas a gente precisa entender que precisa ter esse clamor, precisa ter essa oração. Deus, traz de volta, me mostra.
para que eu não morra, para que eu não morra. A falta de fé nos paralisa, nos faz muitas vezes morrer por dentro. Eu penso que uma das coisas que eu tenho mais temor nas minhas orações e conversas com Deus é: Deus, eu não quero morrer espiritualmente. Eu não quero morrer, eu não quero ser alguém que não consegue enxergar a beleza de servir a Ti, a beleza de experimentar do Senhor. Sabe, fé, acima de tudo, é fazer a vontade de Deus. Fé é você viver para Deus. Que loucura é essa do Evangelho? Deus, através do seu Espírito Santo, está aqui. Mas Ele não está sentado de carne e osso do teu lado. Mas você entende que existe um Deus que anda com você. Isso é loucura. Mas é uma loucura que eu quero viver na minha vida até o fim dela. É uma loucura que eu quero viver para minha casa, para minha família. Porque se as pessoas acham que eu sou louco porque eu creio num Deus que eu não vejo, é balela, porque eu vejo Deus todos os dias. Quando eu acordo, quando eu vejo o sol nascer, quando eu trago a memória que eu não estaria aqui hoje. Porque as misericórdias dele se renovam todos os dias na minha vida. Deus, eu quero enxergar o Senhor. Eu quero enxergar o Senhor. A gente às vezes pensa, que povo inconsequente. Que povo inconsequente. Mas nós somos iguais. Nós somos iguais. Uma versão vertical nos faz conquistar e avançar. Aquela geração antiga morreu e veio uma nova geração. E olha que doido. O Josué e o Caleb estavam lá com eles. Eram os tiozões do rolê. Porque se eles estavam naquela geração lá, eles já eram mais velhos perto daquela geração. Mas isso me ensina algo, que aqueles que decidem andar com Deus e ter uma fé genuína, são aqueles que vão prosseguir e vão ver a terra prometida. Josué e Caleb, eles persistiram. Eles foram poupados. A recompensa da fé genuína desses dois homens fez eles serem únicos daquela geração a entrarem na terra. Josué, ele não só entrou naquele lugar. Josué se tornou um líder. Josué se tornou o líder que liderou aquele povo. A fé de Josué e Caleb é aquela que me inspira e é aquela que eu quero que inspire a tua vida nessa noite. Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente ouve histórias de homens de fé na Bíblia. Mas eu tenho uma notícia para te dar. A fé daqueles homens não é diferente da fé que você pode ter. Essa é uma fé que é acessível a cada um de nós. Porque esses homens, eles decidiram fazer a vontade de Deus. Eles decidiram fazer a vontade de Deus. Uma fé genuína nos faz prosseguir. Imagina para Josué ter que aguentar mais 40 anos andando, sendo que a culpa nem foi dele. Cara, Deus, eu acreditei, eu falei que dava para entrar lá. E agora, por causa desse povo aqui, eu vou ter que andar mais ter que dar mais todo esse rolê aqui. Mas Josué, ele persistiu. E aqui eu tenho uma palavra para você.
Se você tem desenvolvido a sua fé, se você tem colocado Deus nos seus problemas, se você tem colocado Deus nos seus projetos, eu quero declarar sobre a tua vida que Deus, Ele está te levando para algo maior, que Deus está te levando para lugares maiores, que Deus está te tirando do deserto e Ele está te levando para um lugar, um oásis, onde Ele quer trabalhar, onde Ele quer te abençoar. Então, receba isso em nome de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você tem passado por um processo da tua vida que você fala assim, Deus, eu vou continuar andando, eu vou continuar persistindo, mesmo que as pessoas achem que eu não posso, mesmo que as pessoas falem ao contrário, eu vou continuar persistindo, eu vou continuar andando pelo vale de ossos secos, eu vou continuar andando pelo vale da sombra da morte, porque eu sei que o Senhor tem algo especial para a minha vida, para a minha família, para a minha casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Persista, persista, persista. Partindo para o final, a gente está acabando. Para você ir trabalhando isso durante a sua semana. A história de um povo que experimentou milagres. Viu maravilhas e não guardou nada no coração. A falta de fé os levou à morte. Neste caso, uma morte literal, mas para nós, uma morte por dentro. Quando não temos fé. Sabe, muitas pessoas falam de fé. E talvez eu nunca essa palavra tenha sido tão banalizada nos nossos dias. Eu não estou aqui para julgar pessoas. Mas eu estou aqui para mostrar que aquela fé que as pessoas falam, fé em Deus, será que é verdade isso? Porque uma fé que não me faz desistir é uma fé num Deus que eu acredito que é um Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se eu tenho fé, eu faço isso. Quando eu acredito em algo, eu sigo aquilo. Eu acredito naquilo. Se eu acredito em Deus, eu faço a vontade dele. Mesmo quando eu tenho ônus e quando eu tenho bônus. Se a fé não determina isso, para mim ela é uma fé rasa. Para mim é uma fé de boca para fora. A fé é muito mais ampla. Uma vida com Deus é muito mais ampla. Ela vem acompanhada de obediência, submissão ao Senhor e à sua palavra. Sabe, Jericó foi o primeiro grande desafio de Josué. Não sei se você conhece a história de Jericó, da conquista. O povo, ele passou pelo Jordão, ele chegou em Jericó, e eles conquistaram aquela terra. Uma cidade extremamente fortificada, de difícil acesso. Mas o que é difícil para Deus? O que é difícil para Deus? A Bíblia fala que existia um ritual para que fosse invadido aquele lugar. Josué, Deus falando, uma vez no dia você vai dar uma volta pela cidade, pelas muralhas. Eu fico imaginando aqueles soldados nas muralhas, falando, que povo é doido esse que está aqui andando em volta da muralha? Isso é fé. Josué, anda lá dá mais uma volta. Ok, Deus. Josué, dá mais uma volta. Josué, dá mais uma volta. 4 voltas, Deus? Sim, 4 voltas. Você lembra lá atrás? Você lembra lá atrás? Traz a memória. Josué, estou dando 5 voltas. João, Maria, continua andando.
Continua andando. Deus, mais uma volta, sim, é mais uma volta. E os soldados lá de cima estavam falando assim, o que é isso? O que é esse povo doido que está aí? É a pessoa do teu trabalho, aquela pessoa que não acredita, aquela pessoa que fala assim, por que você está sorrindo em meio à tempestade? Por que você está sorrindo? Vai lá, dá mais uma volta. Dá mais uma volta, você consegue entender, você está no teu lugar agora, você consegue olhar, dá mais uma volta, você está na sexta volta, e ali, como é que você vai fazer? E aí chega 6 voltas. Josué, agora, você vai dar 7 voltas de uma vez, e na 7ª volta, meu amigo, você vai dar um grito, o povo vai dar um grito, o povo vai celebrar, o povo vai tocar as trombetas, vai tocar o que for, vai tocar bateria, vai tocar guitarra, nem sei se não tinha isso naquela época, mas vai tocar, porque sabe o que vai acontecer? Essa muralha ela vai cair. Então vai lá, Josué, anda mais uma, anda mais 2, anda mais 3, está na qual sexta? Está na 7ª. Agora grita! E as muralhas, elas caíram. Sabe o que Deus vai fazer? Quando você persiste em andar pelas muralhas, acreditando que Deus deu uma palavra para você, acreditando que Deus Ele trouxe algo para você, para a tua casa, para a tua família, não importa aqueles que estão dando risada de você, não importa se o muro é largo demais, não importa se a altura dele é grande demais, quando você tem Deus andando com você, quando você tem aquele Deus, quando nós cantamos aqui, que as trevas não puderam resistir, é esse Deus que quando você gritar, quando você celebrar, as muralhas elas vão cair. Então olhe para Deus, levanta do teu lugar agora, olhe para Deus, olhe no vertical, não deixe as coisas atrapalharem você. Grite ao Senhor, celebre ao Senhor mesmo quando você ainda não viu, porque Ele tem muito mais para a tua vida, em nome de Jesus.